Esse vídeo não será uma unanimidade. Meus bruxos, hoje eu gostaria de analisar o design dessa coisinha polêmica aqui com vocês. Vareza. Já tem tempo que vocês me pedem para falar dos designs de Genshin Impact, e como eu não sou bobo nem nada, eu vou começar falando do mais polêmico de todos para chamar a atenção e ver se vocês têm interesse que eu fale dos demais, né? Esse é um design bem divisivo, e digamos que as pessoas têm opiniões muito fortes sobre a aparência dessa moça. Por exemplo, essa é a melhor personagem da MiHoYo em anos, e eu não acredito que ela é de Genshin. Olha só, parece que a Vareza tem alguns admiradores por aqui, né? Opa, pera aí, este é o design mais repugnante que Genshin já criou, direcionando-se cada vez mais para o fanservice. Rapaz, eu acho que não foi uma boa ideia falar dessa boneca não, viu? Se eu falar bem dela, eu vou ser esculachado. E se eu falar mal, eu vou ser esculachado do mesmo jeito. Mas fazer o que, né? Quem tá na chuva é pra se molhar. Eu já vou adiantando aqui, galera, que eu até que gostei do visual dela. Pois é, pessoal, pra mim ela não é o vômito visual que algumas pessoas acham não, viu? Inclusive, eu vou além. Eu acho que esse é um design que tenta ser... Eu não acredito que eu vou falar essa palavra. Ele tenta ser subversivo. Isso simplesmente não é possível. E não tem graça nenhuma. Vai por mim, meu bruxo, eu não tô tentando trollar ninguém aqui não, viu? Eu vou passar a minha impressão sobre o design dessa moça no decorrer do vídeo e depois você comenta aí se concorda ou não comigo, beleza? Mas antes, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Eu obviamente não sou jogador de Genshin, então a minha percepção pode ser bem diferente da galera que joga esse troço dia e noite, tá ligado? Logo, o nosso intuito aqui vai ser analisar o design dela de uma forma mais isolada, pra ver se ela segue ali os bons princípios do character design. Mas que princípios seriam esses? Bom, meu bruxo, eles são muitos, mas eu gosto de simplificar as coisas. Na maioria das vezes, um bom design significa criar um visual que seja atraente e interessante de se olhar, ao mesmo tempo que transmite informações e significados sobre aquele personagem. Ou seja, é uma mescla de apelo visual e narrativa visual. Então vamos começar por aqui, analisando o apelo visual da Vareza. Existem centenas de formas de você apelar no visual de um personagem, e o apelo da Vareza, ele é muito claro. É o famoso apelo à fofura. A fofura é um tipo de apelo absurdamente poderoso, porque ele conversa com um instinto humano muito básico: a vontade de proteger. Esse tipo de apelo é baseado em algo chamado esquema do bebê, um conceito proposto por Conrad Lorenz. Esse mano aí observou que certos traços típicos de bebês e filhotes, como olhos grandes, cabeças grandes em relação ao corpo, bochechas arredondadas e movimentos desagitados, provocam uma resposta instantânea de cuidado, empatia e proteção nos adultos. O nosso cérebro é programado para responder de uma forma positiva a esse tipo de estímulo, pois é um mecanismo evolutivo para garantir a sobrevivência da nossa prole. Então, quando vemos esses traços sendo transferidos para um personagem, o nosso cérebro meio que buga, tá ligado? A gente fica hipnotizado com o quão fofo e adorável esse personagem parece, de uma maneira que é difícil a gente não sentir empatia e carinho por ele. E é esse tipo de apelo que a Vareza tenta explorar. Ela é uma personagem super fofinha, desastrada e com traços adoráveis e borbulhantes, fazendo você ter vontade de apertar ela. Isso por si só já gera um interesse e afeto pela personagem nas pessoas que são suscetíveis a isso. Eu mesmo tenho um grande ponto fraco com personagens fofos, então um dos motivos de eu ter gostado dela foi justamente por causa disso. Porém, o apelo visual é algo subjetivo. O que encanta uma pessoa pode incomodar ou desinteressar outra, porque o apelo conversa diretamente com os nossos gostos e valores pessoais. A fofura, como eu disse, é uma forma de apelo muito instintiva, o que a torna poderosa, mas alguns podem achar essa abordagem forçada ou artificial, especialmente quando usada para manipular a simpatia do público. Já a sensualidade escancarada, que também é uma forma de apelo, pode ser celebrada em alguns meios, mas vista
vista como vulgar ou objetificante em outros. É impossível algo apelar para todo mundo, logo é impossível um visual de personagem agradar a todo mundo. Por isso os grandes projetos consideram muito o público-alvo na hora de criar o apelo do personagem. É a maneira mais confiável de garantir que o design vai atrair as pessoas certas. De acordo com as minhas pesquisas, o Japão e a China são os países que mais torram dinheiro em Genshin Impact, e esse tipo de estética que a Avareza tem é altamente apelativa para eles. O apelo à fofura da Avareza não só chama atenção, como cria empatia, reforça a identidade dela e ressoa emocionalmente com o público que gosta desse tipo de coisa, despertando assim o desejo de conhecer a personagem. E esse é o objetivo, ser uma isca pra gente se interessar pelo personagem, querer saber mais dele e assim torrar dinheiro nele, né? Agora, além do apelo, nós esperamos olhar para um personagem e conseguir saber coisas sobre ele apenas pela sua aparência. Essa é a narrativa visual, né? E para o designer conseguir transmitir informações, a primeira coisa que ele precisa ter é clareza. Não importa se estamos falando de um design simples ou super detalhado, os elementos visuais do personagem devem ser apresentados de uma forma legível, com recursos chaves exagerados e detalhes desnecessários ocultados, para que o personagem tenha um visual único, memorável e que consiga transmitir suas informações de maneira clara. E uma forma de você conferir se o design tá com uma legibilidade legal é olhando a silhueta dele. A silhueta é uma das ferramentas mais fundamentais no design de personagens, porque ela lida diretamente com a clareza visual. Quando você reduz um personagem apenas ao seu contorno, se essas formas primitivas ainda conseguirem comunicar quem ou o que o personagem é, então é sinal de que esse design tem força. Uma boa silhueta torna o personagem imediatamente reconhecível e ajuda o público a entendê-lo no instante. E nesse quesito, o visual da Avareza acerta em cheio. E ainda com alguns destaques a mais. O Genshin Impact é adepto dessa coisinha chamada overdesign, né? Que é quando você condensa muitos elementos e informações no visual do personagem. Elementos esses que muitas vezes são desnecessários. Isso, por exemplo, torna um inferno você ter que desenhar esses personagens. Eu tenho dó de quem faz fanart de Genshin Impact. A Avareza segue um pouco essa tendência de ter um design super projetado, pois ele tem bastante informação, texturas diferentes, vários acessórios, assimetrias, mas ainda assim a sua silhueta é muito forte. Parte disso é porque os elementos mais importantes foram pensados como formas dominantes no design dela. Os chifres curvados, o rabo alongado, as orelhas bovinas que se projetam lateralmente, as meias largas e soltas que ela usa nas pernas e até essa sua pose mais adorável e dobrada. Todos esses elementos são exagerados propositalmente para criar marcos visuais claros dentro da sua silhueta. Eles funcionam como uma espécie de âncora visual. Mesmo que o espectador não se lembre dos detalhes menores que fazem parte do design dela, as formas gerais vão comunicar sobre o personagem e eu comprovei isso empiricamente. Há alguns dias atrás eu publiquei a sua silhueta lá na aba comunidade do meu canal e a maioria das pessoas conseguiram reconhecê-la quase que instantaneamente. O comentário que mais me chamou a atenção foi o do Luiz Felipe, que sequer conhecia ela, só tinha visto de relance uma única vez e mesmo assim ele foi capaz de reconhecer ela. Ponto muito positivo para o design da Avareza. Apesar dela ter muitos detalhes, o designer conseguiu organizar eles dentro de uma silhueta clara e legível, tornando o personagem mais único e memorável. Fazendo uma analogia aqui, meus bruxos, eu diria que a caligrafia do design da Avareza é muito boa, mas boa caligrafia por si só não garante uma boa mensagem, né? Agora o que a gente precisa investigar é o que essa escrita visual realmente diz, o que o design da Avareza comunica sobre ela. Para isso, meus bruxos, os designers usam, ou ao menos deveriam usar, uma coisinha chamada semiótica. O quê? Semiótica, meus bruxos, é o estudo dos signos e os seus significados. É sobre como a nossa mente associa imagens, sons e gestos a determinadas ideias. É a partir dessa ideia, meus bruxos, que o design de personagens opera. Quando um artista cria um personagem, ele escolhe vários símbolos visuais diferentes que, quando unidos, formam um significado naquele personagem, para que assim a gente consiga ter uma impressão sobre ele apenas pela aparência. Veja
o exemplo dessa coisinha fofa aqui, a Koufini de Gears Frontline 2. Essa personagem tem duas versões de vestimenta, uma mais simples que é o seu uniforme padrão e a outra que é uma skin que aposta um pouco mais em um overdesign para ser visualmente mais chamativa. Porém, em ambas as versões você consegue sacar logo de cara que tipo de personagem ela é. A paleta de cores e os motivos visuais remetem quase que instantaneamente à cura e à medicina na nossa cabeça, entregando o seu papel como uma curandeira no time. E os seus gestos e expressões adoráveis transmitem que ela é uma personagem alegre e vibrante. Tudo para subverter suas expectativas no decorrer da história. Quem jogou sabe. Basicamente é isso aí que a gente quer ver no visual do personagem. Signos visuais que, quando combinados, apontem pra gente quem aquele personagem é, ou ao menos quem ele parece ser. Não precisa necessariamente corresponder à realidade. O designer pode muito bem querer subverter as nossas expectativas. Dito isto, vamos olhar com atenção para os elementos visuais da Avareza e tentar entender o que eles estão comunicando pra gente. Começando pelo corpício dela. Podemos ver que a Avareza tem um tipo de corpo que difere um pouco dos outros personagens de Genshin, já que a maioria deles é tudo umas varetas. Eles são assim porque Genshin é um jogo chinês, né? E o padrão de beleza dos caras é ter a pele bem branquinha, ser alto que nem uma vara de bambu e a perna fina feito Saracura. A Avareza se diferencia desse padrão na anatomia porque ela é bem mais encorpada, né? Já que ela come pra caramba. Essa boy aqui segue aquele clássico tropo da mina que é fofinha, super bonitinha, simpática, mas que é uma comilona voraz. Acho que a graça desse tipo de coisa é algo do tipo, mano, como é que uma coisinha tão fofa consegue ser um glutão desse jeito? Justamente por ser uma lutadora, imagino eu que ela queima muita gordura, o que a impede de ter o mesmo destino que a Anko teve em Naruto, né? Se bem que de acordo com as minhas pesquisas, pessoal, pessoas com o corpo da Avareza são consideradas gordas lá na China, tá? Os caras têm um padrão de beleza bem esquisito, pessoal, e qualquer pessoa com um pouquinho a mais de massa pra eles já é considerada gorda. Na minha visão, o tipo de corpo dela é completamente comum, perto de qualquer mulher asiática que pratica atividade física de uma forma mais moderada. Agora podemos ver que a Avareza usa um tipo de acessório nas pernas que é bem comum para quem tá por dentro da cultura japonesa e de animes. Essas meias super largas que ela usa são chamadas de Huzu Sokuzu. Elas são extremamente populares entre adolescentes japonesas e especialmente entre as Kogaos. Kogaos são basicamente aquelas famosas Gyarus que a gente já conhece, mas que ainda estão no ensino médio. E elas expressam ali o seu estilo através do uniforme escolar, usando saias super curtas, meias bem largas e às vezes tingindo o cabelo. Como são meias soltas, além de um visual fofo, elas também passam uma sensação de conforto, casualidade e até de desleixo proposital. A Avareza também tem inúmeros acessórios grudados nas meias e em outras partes do corpo que apontam diretamente para outro estilo de moda, o Decorakei. O nome é bem autoexplicativo. Decorakei vem da palavra decoration. A ideia desse estilo é a pessoa se decorar com o máximo de cores e acessórios possíveis. Essa estética lúdica e recheada de acessórios meigos na personagem transmite um ar de doçura e ingenuidade nela. A Avareza também tem alguns band-aids espalhados pelo corpo, podendo indicar que apesar da aparência fofinha, ela também é fisicamente ativa, mas que por ser meio desastrada, acaba se machucando no processo, o que é reforçado pelas suas animações que a gente vai analisar mais pra frente. Agora, o que chama mais atenção nela, sem sombra de dúvidas, é que ela é uma vaca, né? Tá legal, ela não é bem uma vaca, a ideia é que ela seja um touro, né? Por isso que ela tem esses chifres maiores e tal. De acordo com as minhas pesquisas, a aparência híbrida da Avareza é inspirada em dois personagens interpretados pelo seu dublador japonês, Amao Ishimichi. As características de animais vêm da Narmaya de Glanblue Fantasy. Dá pra ver que elas são ali relativamente parecidas, né? Enquanto que o apetite voraz que ela tem por comida vem da personagem Pecorini de Princess Connect. Então essas escolhas de design é tanto uma referência às touradas, uma homenagem à sua dubladora e obviamente um elemento para tornar o design mais distinto, né? Por fim, a Avareza usa um cinturão rosa com um acessório que lembra ali uma máscara de lutador meio estilizada, né? Esse é um dos únicos elementos que é usado para indicar uma das características mais legais dessa personagem, que é o fato dela ser uma lutadora inspirada no estilo de luta livre mexicana. Como é que é? Se meu bruxo, ela tem um pouco dessa inspiração e aí você começa a entender o porquê algumas pessoas não gostaram do design dela.
todos esses signos visuais que a gente viu no design dela é muito mais codificado para reforçar a sua personalidade fofa e estabanada do que a sua atuação como uma lutadora que em tese é o seu elemento mais único e legal. É praticamente impossível você olhar para essa personagem e perceber que ela é inspirada em luta livre mexicana. Quando a maioria das pessoas pensa em lutador mexicano, o que vem à mente é a máscara icônica com padrões gráficos, os trajes colados ao corpo com cores muito vibrantes e tal. A Vareza, por outro lado, tem um design que ativa outros signos no público, fazendo as pessoas associarem ela a mais uma VTuber ou Kogal japonesa do que uma lutadora clássica. Os poucos elementos visuais que remetem à característica de um lutador são estilizados a ponto que é difícil você associar ela diretamente com a imagem real. Claro, a variedade de roupas que os lutadores podem usar é bem mais flexível do que a gente imagina. Quase tudo pode servir como fantasia, e se nós irmos diretamente para o Japão, que tem uma cultura de luta livre muito forte, você começa a ver que muitas lutadoras têm um estilo visual bem mais próximo do da Vareza. Muitas usam ali a típica estética kawaii com um design super fofo e chamativo, e você nunca diria que elas são lutadoras também. Mas apesar do design da Vareza até poder existir dentro da variedade real dos trajes de luta livre do nosso mundo, isso pouco importa se o público não conseguir intuir esse elemento à primeira vista. O papel do design de personagem é ser comunicativo, não necessariamente realista. E para comunicar, você precisa trabalhar com os signos que já estão na cabeça das pessoas. Então, se o objetivo desse design fosse comunicar o de um lutador mexicano clássico, então eu concordaria que ele é um design narrativamente falho, pois ele está ativando os signos errados na cabeça das pessoas. Porém, aos meus olhos, a proposta do design não é essa, ou melhor, não é só essa. Bicho, tem NPC no jogo que segue direitinho o que a gente esperaria de um lutador mexicano. Se eles quisessem, eles poderiam ter seguido essa linha com a Vareza, mas claramente eles tinham uma outra ideia. A leitura que eu faço dessa boneca é que ela é um daqueles tipos de design subversivos. A proposta não é ser uma reprodução fiel de um lutador mexicano, mas uma brincadeira com expectativas usando de uma coisinha chamada Gap Moe. É o quê? Gap Moe, meus bruxos, se refere ao charme gerado por contrastes inesperados em um personagem. Isso ocorre quando um personagem tem uma aparência, elementos ou comportamentos que sugerem uma coisa, mas no fundo ele guarda elementos que são completamente o oposto, e isso acaba sendo cativante. Um dos meus exemplos favoritos é o Iori Yagami e a sua relação com gatos. O Iori é um personagem sério, violento e agressivo, com um visual sombrio e trejeitos bem arrogantes. O seu design é construído para fazer ele parecer perigoso, mas em várias artes oficiais é apresentado um lado totalmente inesperado dele. Em muitas delas ele aparece tendo uma paixão inesperada por gatos. Ele é exibido de uma forma super fofa, cuidando deles, alimentando ou sendo absurdamente gentil com esses gatos. Esse contraste inesperado entre o cara perigoso e o cara que ama gatos cria um charme imediato no personagem. Esse contraste pode ser aplicado em vários níveis no visual de um personagem, como por exemplo uma garotinha fofa, mas que usa como arma um martelo gigante. Há um contraste charmoso em uma figura tão delicada usar uma arma tão agressiva, sabe? Esse tipo de contraste em design é muito legal. No caso da Vareza, 90% do design dela é feito para ressaltar que ela é uma garota fofa, comilona, estabanada e cabeça de vento, usando de signos visuais pop e kawaiis para reforçar ainda mais isso. Mas ao vestir a sua máscara, ela revela uma persona oculta de uma lutadora feroz e que aplica movimentos de luta livre com uma precisão autêntica. A, entre aspas, graça do design vem dessa dissonância entre a aparência e o comportamento. Eu acho que essa minha interpretação é reforçada pelo próximo ponto que a gente vai analisar, que é o pose design. O design de poses é um assunto muito divertido. Os gestos que um personagem executa são extremamente importantes para conseguir expressar a sua personalidade. Na sua identidade civil, por assim dizer, os gestos que a Vareza faz são condizentes com seu visual. Ela executa movimentos fofos e adoráveis, mas também age de uma forma muito desastrada, realizando movimentos de luta livre desengonçados, escorregando e até caindo de bunda nos inimigos. Eu vou falar dessa polêmica do popozão dela mais pra frente. Tudo é feito para reforçar a personalidade base dela, além
além de também conversar com aquele apelo à fofura que eles estão buscando. Porém, quando a Varesa coloca sua máscara de lutadora, as coisas ficam bem mais interessantes. Ela assume uma persona de uma verdadeira lutadora profissional. Agora seus movimentos são muito mais elaborados, realizando golpes de luta livre profissionais que existem na vida real. Por exemplo, esse golpe que ela pula com o corpo inteiro no inimigo é chamado de prancha. É um golpe normalmente usado em oponentes em pé e quando estão fora do ringue. Já esse outro é chamado de Double Foot Stomp. O lutador sobe ali no ringue de uma forma bem teatral e então dá um puta de um salto atingindo o oponente com os dois pés. Todas essas animações servem para mostrar esse contraste entre a garota bobinha e a lutadora mascarada. Particularmente eu acho que essa ideia da persona oculta dela é algo bem divertido. Lutadores de luta livre, seja mexicanos ou de qualquer outro país, assumem toda uma persona diferente quando sobem no ringue. Então fazer a Varesa mudar de personalidade quando coloca sua máscara é um toque que, ao menos pra mim, é muito charmoso. Agora, sobre a polêmica da bundada que ela dá. Eu vi gente ficando horrorizada com esse negócio, falando ali que era um mero fanservice ou coisa fetichista. Mas tipo, não gente, não é isso. Essa bundada aí que ela dá é um golpe de luta livre super comum. O nome dele é Siete Senton. O lutador pega um grande impulso no ar e depois usa a força ali do traseiro para acertar o adversário com todo o seu peso. É um golpe muito clássico e eu particularmente acho ele hilário. Com tudo isso, a gente pode ver que apesar das roupas da Varesa não comunicarem que ela é uma lutadora, o design de poses transmite isso instantaneamente. E a graça vem justamente desse contraste de uma garota fofinha e adorável ser uma lutadora tão proeficiente quando se transforma. Logo, meu bruxo, o design da Varesa é conceito. Não é possível! Claro, eu não vou ser hipócrita aqui, né? É evidente que eles fizeram essa maracutaia porque acharam que um design kawaii venderia mais do que uma estética mexicana clássica. No final do dia, meu bruxo, isso aqui ainda é um gacha. E gacha normalmente valoriza muito mais o apelo visual nos designs porque é isso que vai trazer o dinheiro. Mas honestamente, meus bruxos, dentro do que os caras queriam, eu não acho o visual da Varesa um desastre. Como eu disse pra vocês, eu gostei dele. Eu acho que ele é visualmente apelativo pro público ao qual ele se destina, tem ideias divertidas e exibe alguns princípios de design fundamentalmente bons. Ele só não é nada demais, sabe? Ele não é o melhor que o Genshin tem a oferecer. Enquanto eu pesquisava mais sobre o jogo, um dos que eu mais gostei foi o desse Monarque e o desse cara mascarado, por exemplo. Enfim, meus bruxos, o que eu penso dessa boneca é isso aí. Agora vocês podem soltar o verbo aí nos comentários, só tentem não se estapear muito aí, beleza? Além disso, assistam a esse outro vídeo aqui que eu fiz, se você quiser saber mais sobre essa abordagem que Genshin e outros gachas usam no design dos seus personagens, que é o famigerado overdesign, né? E os problemas que isso pode acarretar. Então basicamente era isso que eu queria falar hoje, meus bruxos. Muito obrigado por terem me assistido até aqui, obrigado aos membros do canal por apoiarem o conteúdo, e eu vejo vocês no próximo vídeo.